vivia-se mal, era passar mal, nunca a gente passava nas nossas casas sempre, era sempre por fora, a vida da gente era em Palma, Rio Frio, a Mata de Duque, Zambojali, era a nossa vida sempre fora, sempre. E desde que foi o 25 de Abril, nós, para dentro que veio isto do 25 de Abril, depois veio as agrárias e esta coisa, nunca mais se deixou da gente dormir em casa, dormíamos sempre o engenho da gente, a gente tomava-se banho, faz de conta que andávamos fora naquelas valas, tudo sempre mal, não dormíamos nas nossas casas. Desde que veio o 25 de Abril, nunca mais a gente dormiu fora de casa. Queria-se comer um bocadinho de pão, assim deste tamanho, tinha que se comer deste. Mas, quer dizer, tínhamos a vida, tínhamos os filhos, tínhamos que andar com eles atrás, fazíamos saídas para tomate, para azeitonas, dormíamos em barracões, dormíamos debaixo de árvores. Era antes do 25 de Abril, era assim a vida. Saíamos da nossa casa. Ao romper da manhã, deixávamos os filhos deitados, entregar mais velha se tinha 9, se tinha 10, tinha essa coisa. E ficava até à noite que a mãe chegasse ao pôr do ar dia. Que era quando acabava lá o trabalho, ao sorposto. Deixávamos o trabalho e ainda tínhamos que ir uma quantia de quilómetros a pé. Começa a afiar-se nos mercados, nas coisas, das lojas, das mercearias, até que de inverno, e depois pagava-se de verão, fazia-se cefas, fazia-se tomates, fazia estas coisas assim. Na altura da Revolução já estava como funcionário na Lisnave e era serralheiro de tubos na Lisnave e vivia no Lavradio, Barreiro. O dia a dia era para a mulher estar em casa, a criar as filhas, eu trabalhar de noite e de dia. Eu normalmente andava de turno para poder fazer prolongamentos até às 8 da manhã, não é? Depois ia para casa. Alguns dias não havia a filha. Era a gente ter pouca idade, ter que trabalhar a pé para estar antes do sol nascer. Andávamos 2 horas de caminho. Se fosse de inverno e tivesse a chover, o patrão mandava a gente para trás porque o dia não estava capaz. Se estivesse bom, fazíamos o trabalho até ao sol posto, tínhamos embora de escuro outra vez. E sucessivamente assim todos os dias. Vivia-se numa situação nesta região e aqui na nossa terra, onde as pessoas eram, na sua maioria, trabalhavam na agricultura, a sua ocupação era a agricultura. E nessa altura, tal como os meus conterrâneos, eu também iniciei a minha vida na agricultura, tinha 12 anos. E comecei a trabalhar no campo. E naquela altura, do 25 de Abril, era nessa área que trabalhava, no campo, trabalhos do campo, trabalho sazonal, tal como todos os que viviam aqui. Era trabalhar nas hortas, foi onde eu trabalhei sempre, no campo, e fazer a vida como se podia fazer no outro tempo. Tudo com muitas economias, não se podia fazer muitos estragos, porque tínhamos de contar o dinheiro quase todos os dias, ainda hoje tenho essa maneira de contar o dinheiro. E era uma vida para quem sabia levar e assim. Agora, quem gastava mais que aquilo que ganhava, nunca dava, era sempre uma miséria. Mas isso continua a ser. Trabalhava no campo, fazia tudo um pouco, não é? E depois, quando fui para o serviço militar, fui para a Marinha, da Marinha depois fui para o ultramar, cumpri também lá o serviço militar no ultramar, na Guiné, como disse, e foi assim o meu percurso inicial. Depois saí da Marinha, fui para a Siderurgia, trabalhei lá a volta de 40 anos, entrei lá como servente, eu era eletricista, era técnico de eletricidade, entrei lá como servente, como disse, porque o patrão onde eu trabalhava, o dinheiro às vezes ao fim do mês não chegava lá a tempo e eu tinha uma família para sustentar, né? E então fui para a Siderurgia e andei lá, fiz tudo, até que passei para a eletricidade, quando houve vaga, e cheguei a técnico de eletrónica. A gente aqui não havia trabalho, a gente aqui tínhamos que ir
quem podia trabalhar, ia trabalhar para fora, ia-se para a azeitona de Moura, ia, quem podia iria. Algumas pessoas tinham que levar as crianças, que não tinham com quem as deixar, e aquilo era muito complicado, porque chegávamos a dormir aos 7 e 8 casais, tudo só na mesma casa. E não havia espaço para ninguém se lavar. Às vezes fazia-se uma divisão com sacas ou com um cobertor. E quem era solteiro, fazia-se essa dita divisão à mesma para raparigas novas. E a divisão entre os casais era uma mala de roupa que se levava, aqui dormia um e o espaço era assim. Ali era o outro ao lado. Era assim. Às vezes tinha que se fazer caminhadas para a azeitona, porque a azeitona não era dentro de Moura, tínhamos que fazer caminhadas com muito barro, chegava-se lá, andava-se 1 hora e tal a pé, voltávamos para trás porque não estava capaz de apanharmos. E algumas pessoas com as crianças às costas. Trabalhava com máquinas de terraplanagem, numa empresa de Montemori, os Bornachos. Nessa altura trabalhava nessa empresa. Casei-me muito nova, com 18 anos. Com 19 tive a minha filha, que o meu marido já estava na tropa. O meu marido foi para a tropa a 18 de abril de 67. A minha filha nasceu a 4 de outubro de 67. Só que a 7 de setembro de 67, o meu marido teve um acidente em Évora, quando estava no exercício final, que estava mobilizado para ir para Angola, e então daí foi para Lisboa, para o Hospital da Estrela, onde permaneceu até abril de 68. Estava no Hospital da Estrela, a 29 de outubro de 67, ele fugiu do hospital e veio batizar a filha. Veio com a roupa do enfermeiro que veio batizar a filha, que só a tinha visto uma vez. Trabalhava no campo, era a minha vida, comecei a trabalhar com 13 anos e daí até à idade de 47, trabalhei sempre no campo. Sim, aqui na zona, ainda fui para algumas saídas também, mas não foram assim muitas, os meus pais não iam e eu depois também não ia muito. Mas os meus pais sentiram muita coisa que não podiam fazer e que só havia alguns que podiam, como votar. Não podiam votar, só havia lá os senhores e era com um papel que aqueles mais poderosos davam e eles podiam. Meu pai ainda conseguiu votar uma vez, mas foi com um papel que um padrinho dele, que era mais poderoso, e lhe deu e ele foi votar, mas só podia votar essa gente. Eu estive no ultramar em 68, a 70. Estive no norte de Angola, zona de perigo, em que tive lá um acidente com um animal que se virou, fomos a alguns de cangalhas e eu fiquei ferido. Depois daí fui para o hospital de Luanda, onde tive que ser operado de urgência, não só por causa do acidente, como já tinha problemas dos intestinos, tinha sido ferido quando estivemos a fazer a preparação do IAO aqui em Évora, e rebentou-me uma granada em cima, e essa granada fez-me perfurações nos intestinos, que mais tarde, depois lá em Luanda, que veio a ser descoberto, e eu tive quase desta para melhor. Eu na altura estava a cumprir o serviço militar, tinha cerca de 8 ou 10 dias de serviço militar obrigatório, mas as nossas gerações eram preparadas, eram educadas e preparadas para a dita guerra do ultramar. Os nossos pais viviam com esse trauma, com esse desgosto. Portanto, desde a idade de escola, que eu portanto fiz a primária, tive que ir trabalhar para sustentar a família, ajudar a sustentar a família, e nessa fase era sempre a guerra estava no nosso fundo. E portanto aos 20 anos portanto cumpri esse serviço na esperança
ou não foi o caso de não, de ir para as ditas colónias ultramarinas. Portanto, antes o 25 de Abril, portanto, dá-se porque as nossas gerações estavam fartas de sofrer com esse trauma da guerra. E depois não era só a guerra, era a própria vida que tínhamos na altura. Não podemos esquecer que não tínhamos saneamento básico, não tínhamos eletricidade, vivíamos em casas de terra, portanto o chão era terra, havia muita dificuldade, havia fome, traduzir-se em fome. Havia fome, havia falta de educação, havia falta de saúde, havia falta de muita coisa nos cheios, nas famílias, portanto, dos nossos pais, dos nossos avós, que dava para que, foi o meu caso, aos 11 anos tirei a quarta classe em 1960 ou 61, salvo erro, e tive que ir trabalhar para ajudar a família. Éramos 4 irmãos, e depois não havia só a questão de sermos 2, 3, 4, 5 ou 10 filhos. No meu caso éramos 4. Era a questão também que os nossos pais tinham que, portanto, ajudar os nossos avós, porque não havia segurança social, não havia nada. E, portanto, os nossos avós estavam na casa dos nossos pais. Chegou-se, no meu caso, chegámos a ter três avós, dois maternos e um paterno. Tudo isto tinha um custo elevadíssimo para os nossos pais, que estou a falar por mim, para os nossos pais. Portanto, o 25 de Abril dá-se porque havia um grande sentido estava a faltar a palavra, porque havia muito sofrimento. Eu acho que é a palavra certa, sofrimento, desgaste nas famílias, e quando aparece o 25 de Abril, portanto, não é por acaso. Quando era miúdo, o analfabetismo era imenso. Já dos campos, já vinha muito rapaziada a aprender, pelo menos a ler e a escrever, uma carta e a contar. Principalmente o objetivo era este, não é? Mas o analfabetismo, em todo o caso, era ainda imenso. E quando havia cinema, os camponeses, a malta analfabeta, ia para a geral, havia as cadeiras, que eram mais caras, e a geral, que estava mais barato. E nós, miúdos que sabíamos ler, íamos para a porta e éramos contratados por alguns dos camponeses que queriam entrar. A condição era, davam-nos a mão para nós entrarmos, para irmos lendo as legendas. De forma que era um momento interessante. Para mim é um momento muito bonito até, não é? Porque havia sarilhos com alguns miúdos falavam muito alto, enquanto a malta se calava e não calava, enfim, o filme ia passando, e até serenasse e encontrássemos uma voz correta, levava o seu tempo, mas sobretudo muitíssimo engraçado, não é? Aliás, o professor tinha ali sempre, à sua direita, uma régua feita em madeira pesada, não é? Uma cacaúba ou uma coisa assim, pesado, para doer mesmo, uma mão bem esticada. Não era a menina 5 olhos, isso não era usado, era a régua, que ainda é pior. E havia as classes, que eram as classes dos que sabem muito, dos bons, assim, e dos burros. Isto era claro, não é? E então havia os que eram bons, eram sempre bons, dali não saíam. Os assim, às vezes iam para os burros, a classe havia trocas. Mas isto para dizer que havia esta estratificação, não é? E isto era cultivado, não é? Por professores, por diretores escolares, por tudo. Eu sou preso em agosto de 1954. Primeira vez. Nessa altura eu estou preso em agosto e sou julgado eu e mais 10. Somos 10 réus. Somos julgados no Tribunal Plenário de Lisboa somos absolvidos todos.
menos o Chico, que é condenado à prisão correcional, não sei, 6 meses ou 8 meses, uma coisa assim, por dar cá aquela palha, não sei porquê, não me lembro, já há muitos anos, e foi uma coisa tão pequena que não me lembro. Mas fomos todos absolvidos e, portanto, saímos. Eu saí no último dia de março de 1955. Passado muito poucos dias de ter saído, eu faço-me sócio da cooperativa dos Trabalhadores de Portugal, que tem sede nas Cadinhas do Duque, tinha, para onde normalmente todos nós, democratas, antifascistas, que conhecíamos bem esta cooperativa, onde serviam almoços e jantares, onde havia uma biblioteca, havia tudo, e onde também se desenvolviam atividades políticas, confessadamente políticas e objetivamente políticas, naturalmente. Esta cooperativa ficava muito próximo da Academia de Amadores de Música. As Cadinhas de Duque terminam no Lar da Misericórdia. E aí começa a Rua Nova da Trindade. É a Rua da Cirurgia Trindade e logo abaixo havia a Academia de Amadores de Música, onde funcionava um coro que ainda hoje existe. Hoje é o coro de Lopes Graça, mas era o coro da Academia de Amadores de Música, dirigido por Fernando Lopes Graça. Fernando Lopes Graça, como sabemos, é uma figura conhecida como compositor, como um literato, um grande estilista da língua portuguesa, um divulgador, um crítico musical, também foi acidentalmente crítico de teatro, mas sobretudo regente e um homem de esquerda, portanto, um homem sempre ligado ao Partido Comunista Português. Nessa altura estávamos por lá, umas 40 figuras, 30, 45, andava nisto. E só para lá entravam, no geral, pessoas de esquerda. No geral, era isto. Ora, isso ajudou imenso, em termos culturais, em termos de conhecimento, acompanhamento de muita coisa. Nós tínhamos ensaios semanais, 2 ou 3, que me lembro, e no geral, e no fim dos ensaios, íamos sempre beber uma cerveja à Cervejaria Trindade, ou beber um copo, enfim, ali naquela altura havia sítios onde era possível beber um copito e um petisco e tal. E havia muitos amigos que frequentavam a academia, também, o caso, por exemplo, Manuel da Fonseca, era amigo pessoal do Graça e gostava de assistir aos ensaios. E no fim, connosco, beber o copito e falar mais um bocado. Em política, evidentemente, dizer mal do governo, por aí fora, sempre. E em alguns sítios também cantávamos. E cantávamos canções que tinham sido proibidas. Bom, isto agora já é uma história maior, talvez já não interesse lá muito, mas é nessa altura que sou preso, a segunda vez. Sou julgado uns meses depois, 4 ou 5 meses depois, ou o que foi, uma coisa assim, e sou condenado. Pronto. A 2 anos e meio de prisão maior celular e medidas de segurança. Pronto. E passado uma semana ou 2, ou um mês o máximo, levam-me para cumprir pena para Peniche, onde estive cerca de 5 anos e meio. Eu e o meu primo éramos bastante próximos e, portanto, desde há algum tempo que eu acompanhava, enfim, a insatisfação que havia ao nível das Forças Armadas e aquilo que se ia, enfim, desenvolvendo, a organização, de certo modo, que se ia desenvolvendo, e chegou a uma certa altura em que, digamos assim, já era possível reunir uma massa de oficiais do quadro permanente significativa e havia a necessidade de um local.
Nesse sentido, fui a uma ou duas reuniões com o meu primo, a casa do Vasco Lourenço, que era também uma das pessoas mais envolvidas nesta situação, e como o Monte do Sobral estava, digamos assim, situado numa zona discreta e perto da estrada, enfim, foi sugerido que eu pedisse ao meu sogro, na altura, que cedesse as instalações para essa reunião. Enfim, eu conhecia o meu sogro já razoavelmente bem, porque já estava casado há 2 ou 3 anos, há 2 anos, e conhecia as ideias dele, e conhecia a postura dele, portanto também não me foi difícil abordá-lo nesse sentido. E logo que eu abordei, por acaso, primeiro fiz um contacto telefónico a dizer que, enfim, que havia interesse e tal, por causa de um decreto, não me abri logo, não é? E ele até me disse, o decreto, mas é uma parvoíce, qual decreto, qual carapuça e tal, mas eu vou falar pessoalmente e tal. E lá vim falar pessoalmente com ele, trouxe o meu primo e expusemos-lhe a situação que, enfim, realmente aquilo que unificava a massa de oficiais eram interesses, digamos, de carreira, mas que a insatisfação que existia já era tão grande que seria muito provável conseguir dirigir essa dinâmica para uma revolução. Ao que o meu sogro respondeu, se é para uma revolução, não é para mim que não vai haver revolução. E cedeu as instalações. Eu na altura, como era estudante de medicina, não era militar, eu só entrei para o exército já depois de médico. Na altura optámos por não estar ninguém presente da família. E, portanto, fomos para a pousada dos Lóis, onde estava o Vasco Lourenço, de resto, com o carro, com o capô levantado a distribuir o croquis. Assistimos à situação, enfim, do encaminhamento, e depois, ao fim da tarde, regressámos e, enfim, com a ajuda de alguns camaradas, procedemos às limpezas. E foi aqui que se realmente decidiu que não havia outra solução, porque não havia de facto perspectivas de soluções negociáveis, está a ver? Já tinha acontecido o que tinha acontecido com a Índia, o governo não estava disposto a negociar fosse o que fosse, portanto a guerra era perfeitamente disparatada na medida em que todas as outras potências coloniais já tinham feito as suas negociações, já tinham dado as autonomias, algumas independências, e esta situação era insustentável, e sobretudo para os oficiais, porque, está a ver, os oficiais passavam a vida em comissões intermináveis, aliás, na Guiné já havia uma situação até objetivamente de incapacidade, porque já não havia hipótese em termos de armamento, não é? Já não havia hipótese, porque os aviões deixaram de poder circular, porque tinham já peças que já não permitiam isso, de maneira que a situação depois continuou o seu desenvolvimento, com mais reuniões. A PIDE sabia da situação, não é? Sabia da insatisfação, sabia da situação, e na altura, enfim, eu disse que tinha sido uma reunião de confraternização e tal, mas eles perceberam perfeitamente que não tinha, senão não teriam vindo perguntar nada, não é? E pronto, mas penso que o governo nunca levou a sério esta situação e sempre pensou que era uma coisa que teria um epílogo favorável para o governo, o que não aconteceu, porque a adesão foi muito grande. Aliás, quer dizer, o nervosismo era que pudesse eventualmente alguma tentativa de abortar a reunião por parte das forças de segurança ou do próprio exército, mas a probabilidade era bastante baixa, não é? Portanto, era sobretudo o cuidado de estar todo daquele lado para não haver visibilidade para a estrada, não é? Pronto. Quando estamos aqui em Alcáçovas, no local onde foi feita a primeira grande reunião aglomera 136 oficiais.
entre tenentes, capitães e alguns majores. Mas dentre esses 136 oficiais, cuja maior parte vem aqui porque está a integrar-se numa reivindicação meramente corporativa, meramente profissional, mas nesse grupo existe um núcleo duro de pessoas que já antes tinham pensado que a solução para os problemas profissionais dos militares, em geral para os problemas do país e sobretudo a solução para a guerra que estava no terreno, era derrubar a ditadura. Era um núcleo restrito, devo dizer. Andaria por no máximo uma dúzia de pessoas aqui na metrópole, porque entanto também se tinha iniciado movimentações de capitães. Dos capitães eram de origem rural, isto é, vinham da província, mais de 50%. Uma parte era das cidades, mas todos eles tinham tido uma educação muito formal, porque os jovens que iam para a Academia Militar tinham tido já o privilégio de fazer o terceiro ciclo. Na altura era um privilégio. Ir-se para o liceu era um privilégio. Eram raras as pessoas. Portanto, eram pessoas que já vinham formadas, enfim, tinham que integrar a mocidade portuguesa e, portanto, vinham já muito formatadas. Eram pessoas muito conservadoras. Quando entram na Academia Militar, então esse peso de conservadorismo ainda se vinca mais, uma vez que a disciplina militar, a hierarquia, os valores, a lealdade, o amor à pátria, etc. E quando nós chegamos à altura do 25 de Abril da Revolução, nós temos que vencer isso tudo. Não foi fácil. A coisa mais difícil foi nós termos revoltado contra a hierarquia. Repara, um jovem capitão, não é? Que era o meu caso, que ainda não tinha 30 anos, embora já tivesse 2 comissões no ultramar, ir-me rebelar contra a hierarquia que me tinha formado, contra os valores que me tinham transmitido. Só realmente um grande desejo de mudar o país, e naquela altura nós olhávamos para a Europa ocidental, excetuando a Espanha e a Grécia, os países viviam em liberdade. Nós tínhamos lá muita gente imigrada. Nós tínhamos o feedback dessa gente, que dizia, pode-se viver materialmente desta, daquela ou de outra maneira, mas há liberdade. Nós podemos falar. E a liberdade cativou-nos. E foi por aí que a gente foi. Quer dizer, a ditadura era não só uma estrutura repressiva do ponto de vista orgânico, isto é, não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade sindical, não havia liberdade de reunião, mas havia outras coisas larvares na sociedade, que isso é que dava substância ao fascismo. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Quando eu me quis casar, o exército disse-me assim, não te podes casar. Porquê? Porque ainda não és tenente. Só quando fores tenente é que te casas. E para te casares, a tua noiva tem que ter boas indicações cívicas, dadas por uma entidade qualquer, que eles indicavam, e tem que ter rendimentos equivalentes ao teu vencimento. E se não tiver ela própria, o pai dela tem que fazer uma declaração que lhe garante esse tipo de subsistência. A Revolução teve muitas coisas aleatórias, felizmente, que deram até uma característica romântica à Revolução, desde o aparecimento das flores, à não-violência, etc. Mas o dia foi escolhido tendo em conta muitas coisas. Em primeiro lugar, foi escolhido um dia de semana, porque não podia ser o fim de semana, porque no fim de semana as tropas iam para casa, não é? Tinham licenças. Depois foi escolhido um dia daquela semana, tinha que ser um dia daquela semana, porque entretanto ia haver o 1º de maio. E nesse 1º de maio estavam anunciadas manifestações contra a ditadura, que geralmente redundavam em pancadaria na Baixa de Lisboa. E havia outra coisa,
que era quando havia indicação que ia haver manifestações desse tipo, os quartéis eram mandados de entrar em prevenção. A melhor maneira de ter abortado este golpe militar era terem posto os quartéis de prevenção. Significava que durante a noite em que os capitães se revoltaram e tomaram conta das unidades, estavam lá os comandantes. Já era muito mais difícil fazer isso, não é? Cada um de nós tinha tarefas específicas, mas eu de qualquer maneira acompanhei, a minha tarefa específica foi fazer a ligação na antevéspera, sair de Lisboa, ir para os quartéis do centro e do norte para contatar os capitães que se iam revoltar e dar-lhe as ordens finais, a senha e a contrassenha. A senha era coragem, a contrassenha era pela vitória. Como é que se chama? As frequências rádio com que nós íamos atuar nas colunas militares, mas na preparação operacional, quando se fez a ordem de operações, nós escrevemos, isso está escrito, que quanto à população civil, nós não prevíamos que a população civil se voltasse contra os militares. Quer dizer, nós não prevemos que a população civil ia entrar em euforia e iam acompanhar os militares, dar-lhes de comer, vitoriá-los, dar-lhes escravos, mas prevíamos que não ia haver animosidade contra os militares, isto é, não ia haver oposição popular. Portanto, era a nossa ideia, é que no mínimo a população vai ficar à espera do que vai acontecer. Felizmente aconteceu uma coisa ainda melhor, que a população, quando começou a ver a tropa e o sentido da revolução, porque o sentido da revolução é dado através dos comunicados. Embora nós tivéssemos, a revolução não correu tudo sobre rodas. Atenção, houve falhanços. O Regimento de Infantaria 1, que estava destinado a ir ocupar o Forte de Caxias para libertar logo os presos políticos, nós darmos uma indicação clara logo à partida. Isto é uma revolução, é uma libertação. É uma revolução, mas é uma libertação. Então temos que pôr os presos políticos todos cá fora. Esse capitão, por exemplo, falhou. Não é? E houve outras falhas que não foram determinantes. O que foi determinante foi aquela primeira operação, logo a seguir à emissão da segunda senha radiofónica, como sabe, foram duas, qualquer uma delas implicava a preparação e a saída para os objetivos, mas aí as unidades que tiveram que atuar logo por volta das 3 da manhã, atuaram de uma forma completamente eficaz, atingiram os objetivos, e esses objetivos eram determinantes. O que é que nós tínhamos que fazer? Ocupar os quartéis-generais de Lisboa e de Porto. Porquê? Porque quando ocupa o quartel-general, desarticula completamente as comunicações entre as forças que se podiam opor às nossas. E isso é feito de madrugada logo. Portanto, nós, ao fim da madrugada, militarmente, podíamos ter considerado que a Revolução estava vitoriosa e tínhamos tropas a avançar sobre Lisboa. Portanto, quando se dá a primeira reação das tropas do regime, que resulta também do não cumprimento, de falhanço da missão de quem devia ter ido prender o comandante de Cavalaria 7, comandante, segundo comandante e o terceiro oficial na hierarquia de Cavalaria 7, tínhamos previstos prendê-los à saída de casa, quando se desse o alarme. Ora, essa missão não foi cumprida, não vou dizer o nome, quem é que não a cumpriu, mas por acaso até é uma pessoa conhecida, que tinha a função de organizar esses grupos de comandos para ir capturar esses oficiais antes de chegarem ao quartel, que era onde estavam os carros de combate pesados. Mas quando esses carros de combate saem à meia da manhã e se encontram com as tropas de Salgueiro Maia, do ponto de vista militar, a Revolução já estava vitoriosa. A seguir dá-se
é uma extraordinária atuação do Salgueiro Maia, que com a calma dele, com a determinação dele, evita que se tivesse que decidir, digamos, como diz o nosso povo, à porrada, o sentido da revolução. Porque ele teve uma paciência enorme, uma coragem enorme para afrontar um esquadrão de blindados pesados, não é? Que tinham muito mais poder de fogo que as autometralhadoras que ele tinha, não é? E, portanto, aquilo foi uma gesta que eu digo heroica. Ele foi, para mim, um herói da Revolução. Nós, quando começava o mês de abril, eu e o meu marido íamos fazer lavra de tomate. E foi quando estávamos lá na lavra, na plantação, que isso ocorreu. Soubemos perante o patrão, chegou e disse-nos que estava a haver uma grande revolução em Lisboa. E eu fiquei muito enervada, tinha lá o meu filho comigo, o meu filho tinha 4 anos. E pronto, e foi à hora do almoço, ainda me lembro que tinha para o almoço, e não fui capaz de almoçar, porque nós não tínhamos esclarecimentos nenhuns do que estava a acontecer. Não sabíamos se era bom, se era mau. Para umas coisas foi bom, para outras nem tanto, não é? Mas pronto, depois, quando chegámos a casa, tínhamos o rádio, e perante isso íamos apanhando mais algumas informações, não é? Tenho na ideia a canção do Paulo Carvalho, depois do Adeus. Quando a ouço, ainda hoje me arrepio, porque foi uma coisa que me marcou muito. Na madrugada do 25 de Abril, eu estava em casa e quando começámos a ouvir na rádio, porque naquela altura toda a gente tinha um rádiozito, e começou-se a ouvir que havia um movimento em Lisboa. Então, de manhã, quando saímos para o trabalho, eu nessa altura estava a trabalhar aqui numa herdade aqui perto, que era a herdade da Falcoeira, e juntamente com meus colegas saímos para o trabalho, mas um deles levou um rádio. Então, quando chegámos, andávamos a tirar a cortiça à falca e tínhamos um monte de cortiça e pusemos o rádio em cima do monte de cortiça e estávamos a ouvir o rádio, tivemos todo o dia a ouvir o rádio, então, o movimento das Forças Armadas, os comunicados e tal, e às tantas começámos também a ouvir que já não era só os militares, mas também o povo, então aquilo devia-se, bom, isto não fica só por um golpe militar, mas também uma revolução popular, foi o que a gente deduzimos daí, e foi o que aconteceu. Depois, quando chegámos à noite, também viemos para a rua, como toda a gente, a rua aqui da entrada da Guiã, encheu-se de gente, porque era já uma revolução que estava em marcha. Eu estava em casa e o meu marido Deus tem. E não tínhamos televisão, porque não tínhamos luz, só tínhamos telefonia. Mas não tínhamos metido a telefonia a trabalhar de manhã porque eu tinha o meu filho doente nesse dia. A minha irmã é que veio à minha casa e disse à gente: então vocês não estão a ouvir a telefonia? Não. Então o que é que está a passar? Há guerra em Lisboa, foi o que ela disse à gente, há uma revolução. E a gente depois foi abrir e começámos a ouvir. E daí depois começámos a ir a ouvir tudo, sempre a ver. E a minha irmã tinha televisão, eu é que não tinha, mas a minha irmã já tinha. E depois íamos à da minha irmã também, ouvir e ver. Estava aqui numa horta aqui no chão da quinta, que era uma horta que era do doutor Aristides Souza. Comecei a ouvir uma música muito bonita, que era a Grande La Vila Moranda, comecei a ouvir isto, e depois vinha à vila trazer hortaliça aqui para o prédio, e as pessoas até andavam ali a trabalhar no prédio, uma grande revolução, isto, aquilo, isto é assim, isto é assado. Eu não sabia ler, nem sabia nada o que é que ia dizer, mas lembro-me muito bem. Andava a trabalhar com a máquina, andava até a arrancar as dinheiras, apareceram-me lá uns gajos com uns paus que tinha que parar, assim, há uma quantidade de homens, aquilo para um só, e não sei se me queriam enxugar o verso, como é que era, a vontade deles se calhar era essa. E eu tive que parar, nem me deixaram desencostar tampouco a máquina da árvore, ficou encostada a árvore, lá ficou, a dizer-me que eu nem sabia o que é que estava a passar. Estava a cumprir o serviço militar, tinha entrado há 8 dias, era um maçaricozinho, estava em Alves, portanto, no dia da Revolução estava em Alves a cumprir o serviço militar.
E o episódio que eu tenho muito até engraçado é que, portanto, a nível do país, houve muitos quartéis que não se renderam. E Elvas, onde eu estava, havia lá 3 quartéis, eu estava no Calvaria, Elvas não se rendeu, portanto estivemos ali num impasse de 24 horas, sem o comandante se render ao 25 de Abril. Fomos inclusive ainda cercados por as forças de artilharia aqui de Estremoz, e depois ao fim de 24 horas, portanto, rendeu-se. E quando se rende foi uma alegria bastante, quer para nós, militares, estávamos dentro do quartel reforço, que é para a população, depois abrir-se as portas do quartel, que é para a população de Elvas. Portanto, foi uma festa. É o episódio que tenho assim mais relevante, eu nunca tinha visto tanta gente junta dentro de um quartel, porque a nossa educação antes do 25 de Abril, a nível militar, era uma, e depois de repente mudou-se do 0, portanto, para 80. Eu, nessa altura, andava a trabalhar já com as máquinas de terraplanagem. E andava a fazer um campo de golfo em Sintra, ao pé da Lagoa Azul, onde depois recebemos a notícia que havia 25 de Abril, para recolhermos, estarmos em casa. Pronto, para esperarmos o que é que virá a acontecer na altura. Eu apanhei um táxi na Avenida Colombano de Bordal ao Pinheiro, e quando chego à rotunda do Marquês, assim que entramos na Avenida Atcher, ouço a canção de Senha e inconscientemente disse ao chofer de praça: então, mas este não podia cantar e agora está a cantar. Mas, quando cheguei cá abaixo, percebi logo, ele já não conseguiu passar. Percebi logo aquilo que se estava a passar. Aquilo era nós a abraçarmos uns aos outros, a abraçarmos militares. Uma coisa fantástica. Como é que foram os dias a seguir? Olha, 3 dias não regressei a casa. A festejar? Então, eu vinha para o barco dos Vadios, já não apanhei o barco dos Vadios, e então, como já não consegui passar para o Barreiro, fiquei lá, já não ouvi. Pronto, já estava o terreiro, começou-se a encher o terreiro de passo de gente. Porque falava-se, e o barco já não partiu por isso, porque a Marinha ainda não tinha, a Marinha que estava na Cova da Piedade, no Alfeite, ainda não tinha aderido. E então a primeira coisa que as tropas que chegaram fizeram foi, ao longo daquele cais das colunas, e onde há aqueles recantos em que a gente se senta de um lado e parecendo do outro, tudo em mármore, aquela parte ali, aquilo estava tudo cheio de obuses e de canhões virados à Marinha, porque eles ainda não tinham aderido. E foi por isso que os barcos deixaram de circular no coisa. E depois também me apeteceu, porque gostei muito do que se estava a passar, porque falei com o Salgueiro Maia nessa noite. E disse-lhe: olha, eu saí em 70 dos paraquedistas e aquilo que for preciso eu estou aqui. Ele, quando vi a ele a comandar aquilo tudo, dirigi-me a ele. E sabia o que era um capitão, não é? E foram momentos extraordinários. Eu não recordo muito, como disse, eu estava no ultramar, mas a notícia certamente já chegou lá atrasada. Mas foi uma explosão de alegria entre todos nós, porque estávamos longe de tudo e de todos. Eu trabalhava com máquinas, textas, de forma que nessa altura estava em Ceia, tinha dormido em Ceia, para ir para a Covilhã, que era, enfim, a minha praça de negócios na altura era a Covilhã, e fui informado por um rapazinho que me conhecia lá do hotel onde ficava. O rapazinho conhecia-me, bateu uma pau e disse: "Sr. Fulano, está a acontecer uma coisa qualquer muito importante em Lisboa, e tal, eu já ia e tal." Bem, mas eu não tinha rádios, não tinha nada e tal. Mas havia no Fundão o Jornal do Fundão. O Jornal do Fundão, que era dirigido por
o Paulo Louro, e era um jornal muito importante, era um jornal da oposição, um jornal muito bem escrito, para onde escrevia a intelectualidade nacional, um jornal muito bem escrito e muito bem informado. Então eu tinha um velho Volkswagen, digo, eu saio já daqui de Ceia, vou já para o Jornal do Fundão, porque eu conhecia bem o Paulo Louro. Porquê? Porque eu tinha estado uns dias, eu era muito amigo do Michel Jacomete, e trabalhei com o Michel, ajudei o Michel Jacomete até à morte dele, lá nos seus trabalhos. E um dia, e fomos passar 3 ou 4 dias à Covilhã, ao Fundão, e ele queria fazer umas gravações naquela coisa e tal. E foi daí que eu conheci o Paulo Louro, conheci pessoalmente. E pronto, e quando está o 25 de Abril, eu vou para o Fundão, porque entanto sou informado que as estradas estão cortadas, assim, eu não tenho rádio no carro, não sei nada, e é no Jornal do Fundão que eu apanho a informação toda e nessa noite, mesmo nessa noite vim para Lisboa. Não? Pronto. Acontece que o escritório onde eu trabalhava, o dono do escritório era também um homem ligado ao Partido Comunista, e era um escritório que tinha já tinha telex, além de fax, já tinha telex, e dava para o Lar do Carmo. Então, eu quando chego no dia seguinte ao escritório, de manhã, vejo o escritório cheio de correspondentes estrangeiros, porque o meu sócio do escritório, por ser um homem de esquerda e por haver aquelas condições técnicas de comunicação para o mundo, facilitou, abriu as portas à utilização do telefone, do fax e sobretudo do telex. De forma que eles estão a ver, os correspondentes estão a ver o que se está a passar no Lar do Carmo e a bater o telex. Para mim, especialmente, o melhor que o 25 de Abril trouxe foi com a ida dos rapazes para o ultramar, que aí terminou. E foi nós que começámos a ir trabalhar e temos transporte para ir a cavalo. Porque o mais importante antes disso foi o 1º de Maio, que nos deu as 8 horas para a gente não andar a trabalhar de noite. A diferença melhor que eu senti foi a liberdade. O poder falar livremente, mesmo dentro da Lisnave, que era um meio já com uma certa politização. E era muito complicado porque nunca sabíamos com quem estávamos a falar, não é? Mas depois do 25 de Abril, esse medo que desapareceu, para mim esse medo desapareceu, falo livremente, ainda hoje felizmente, vamos ver por quanto tempo, mas houve substanciais melhores. Nós na altura, na Lisnave, éramos os funcionários que ganhavam melhor cá em Portugal. Só que depois aquilo começou a decair, e até que eles acabaram com aquilo. Pois, ainda antes, sim, nessa altura, eu aceitei um programa deles, que era estar em casa e eles pagavam-me um X, e eu vim para Viena, voltei para Viena. Foi quando a Câmara abriu o concurso e eu depois fui concorrer à Câmara e fiquei, e ali acabei os meus dias de trabalho, não, que ainda hoje trabalho. Sim, houve mudanças, a liberdade que não tínhamos, a liberdade era mais para os homens do que para as mulheres, havia coisas que só os homens é que podiam fazer, as mulheres não, como tirar a carta. Eu era para tirar a carta de condução, meu pai não deixou porque só podiam tirar os meus irmãos, eu não podia, que era mulher, não podia ir para lado nenhum.
E depois começou a sentir-se essa mudança das mulheres terem a mesma liberdade praticamente como os homens. Foi a mudança de outras coisas, outras liberdades. E a maior liberdade foi a Guerra do Ultramar. Houve, portanto, um esticamento em termos de... As pessoas relaxaram-se um bocadinho em termos de aprumamento militar. As regras militares eram muito rígidas, muito. Os militares tinham que ter, portanto, as botas engraxadas todos os dias, a barba feita, o cabelinho parado, portanto, era muito exigente. E após o 25 de Abril, relaxou-se um bocadinho o cumprimento das regras militares. Eu sou daqueles que posso falar à vontade, porque cumpri sempre as minhas regras. Portanto, depois de Elvas fui para o Porto, tirar a especialidade, até porque era de carros de combate, era para ir para o ultramar nessa altura ainda, mas não cheguei a ir. Vim para Évora, cumpri o resto, tive 2 anos a cumprir o serviço militar, vim para Évora, portanto, acabado de cumprir o serviço militar, e até me entregaram um autocarro que era transportava a banda de música do quartel 16, e tive sempre a preocupação de trazer as ditas botas engraxadas, o cabelo aparadinho e a barba feita todos os dias, porque, portanto, transportava a banda da música. Tenho, portanto, as recordações que eu tenho após foi meus colegas, camaradas militares, que relaxaram-se um bocadinho na disciplina militar. Começou-se a ter uma perspectiva de vida diferente. As ditas casas que eu há bocado falei, que nem sequer tinham cimento, começaram a ter cimento. As ditas habitações que eu falei há bocado, que não tinham, portanto, casas de banho, começaram a ter casas de banho, começou a haver água e casas de banho, começou a haver uma vida com as mínimas qualidades possíveis, que antes não havia. A nível do trabalho, começou a haver segurança social, descontos para todos, começou, portanto, a haver uma perspectiva de vida diferente. Independentemente de se ter cometido algumas asneiras, porque tinham que haver asneiras após o 25 de Abril, o povo vivia debaixo de uma ditadura muito pesada e, portanto, tinha que haver asneiras depois do 25 de Abril. Mas isso foi o mínimo e as condições de vida das populações melhoraram, nomeadamente em Alcáçovas. Tivemos ofertas de trabalho, portanto, criaram-se aqui cooperativas agrícolas, 7 cooperativas, umas faziam parte só da freguesia, outras não, e houve trabalho para muita gente. Independentemente de ter sido mal visto por alguns, mas foi, portanto, uma boa saída para a mão de obra agrícola. Eu estive, portanto, ainda nas cooperativas até 1990, e hoje não fico desgostoso por ter trabalhado nas cooperativas até 1990. A partir de 1990 fui para a privada e hoje estou reformado e a trabalhar na privada, mas tive uma experiência inicial de cerca de 16 anos nas cooperativas que me valeu a pena. A mudança foi que depois os trabalhadores começaram a exigir, como depois começou um bocadinho de liberdade, para umas coisas a liberdade foi bom, para outras nem tanto, porque há pessoas que não souberam aproveitar a liberdade que houve, né? Começaram a abusar um bocadinho, né? E depois começaram a exigir, e chamávamos na altura a semana inglesa. Nós trabalhávamos de segunda a sábado, sempre de manhã às 8 horas, porque às 8 horas ainda foi antes do 25 de Abril. Agora, a semana inglesa, que era não trabalharmos o sábado da parte da tarde. Ora, o patrão não estava de acordo, pois com certeza, né? Mas conseguiram, elas conseguiram. Nós, como éramos pessoas, o meu marido é que tomava conta, trabalhávamos domingos e tudo, tomávamos conta das regras e dessas coisas. Mas elas conseguiram depois com a semana inglesa. Para isso foi bom. Agora, para outras coisas, há coisas que as pessoas começaram a abusar de certas coisas, por terem liberdade, né? Foi muitos anos de ditadura, né? E então foi por isso que acabou a Guerra do Ultramar, né? Acabou. Deram por terminado, né? Vieram os soldados de lá, o meu marido também lá esteve. A diferença, logo a seguir,
não é grande, embora o ânimo das pessoas, a vida das pessoas, a alegria, era totalmente diferente. Né? A esperança, porque era uma coisa que nos trazia esperança para o futuro, e como trouxe, e começou-se a viver um bocado melhor. Também começámos a ter condições de exigir mais ordenados aí no conta dos patrões, porque até a essa altura quem falasse nisso podia ser engaiolado, de forma que a partir dali começou a haver mais condições de vida nas pessoas aqui. Sim, foi sempre melhorando, porque aqui as ruas de Aguiar, antes do 25 de Abril, eram de terra batida. Hoje são alcatroadas, é totalmente diferente. Hoje existem muito mais casas em Aguiar do que havia nessa altura. Nessa altura havia aqui um centro e à volta não havia nada, era terra, terreno agrícola. Hoje existem muito mais pessoas, isto deu um salto positivo muito grande. Pois no trabalho até isso era de manhã à noite. Houve mudanças também no trabalho? Porque a gente já podia reclamar mais, como eu já lhe disse. Já podíamos abrir mais um bocadinho a boca do que antes. Antes não podíamos. A revolução foi muito boa para a liberdade. Para mim, não, porque eu sou uma pessoa, eu não sei ler. Nunca andei à escola, tive que ir logo trabalhar. Com 11 anos comecei a trabalhar. A minha pouca sorte foi ter deitado um corpo grande. Tinha um belo corpo, não andava à escola e também não fui à escola, porque antes disso eu tive que ficar com os meus irmãos, para a minha mãe trabalhar. Eram 2 mais velhos e 2 mais novos, pois era eu tinha que ficar com eles. E depois, com 11 anos, fui logo trabalhar. Como o corpo era bom, olha, e a falta. Meu pai era muito doente. Era só o meu pai. Quando ele estava doente não havia ordenado nenhum. Tínhamos que a gente andar sempre a trabalhar. Mas foi muito bom o 25 de Abril, para que eu sabia aproveitar. Também não era toda a gente. Para que eu sabia aproveitar e para quem sabia respeitar. Porque também tinha que haver respeito para com as outras pessoas. E às vezes o problema era não haver respeito. É o 25 de Abril, dizemos tudo. Não podia ser. Tinha que ser as coisas conforme a gente podia dizer. Era o que se dizia. O nosso comandante de navio pôs-nos ao par da situação e tivemos lá algum tempo ainda, cerca de 2, 3 meses. Porquê? Porque havia lá pessoas que tinham vindo para a metrópole, esposas de oficiais, sargentos, praças, e nós estivemos fundeados com o navio em frente a Bissau até todos virem embora. Só depois é que saímos de Bissau e fomos para Cabo Verde. Fizemos escala para Cabo Verde. Era as pessoas falarem já à vontade, sem terem receio de nada. Não ter à espera que viesse um agente da autoridade, se visse um papel na mão, perguntava logo o que era o papel, o que é que tinha na mão. Isso tudo passou, não é? A vida agora é outra. Começámos a ver que as coisas estavam a melhorar. Pois, porque basta a gente aqui, todas as pessoas tinham onde ir trabalhar, havia uma casa, não era creche, mas havia 2 pessoas para tomarem conta das crianças. Quem tinha pais ou sogros que precisavam de apoio das pessoas, as pessoas para a semana voltavam, esta semana ficavam em casa com a família, ou o pai, ou a mãe, ou sogros, e para a outra semana voltavam para trabalhar mesmo. Toda a gente tinha que se governar. A diferença, há uma grande diferença depois do 25 de Abril, em certas coisas. Noutras não acho que haja diferença. Porque antigamente, agora só que há mais, pronto, onde a pessoa pode falar à vontade e tal. E antes do 25 de Abril, pronto, a coisa era complicada, que não se podia tampouco abrir a boca, estava logo a rasga. E assim, é mais ou menos a diferença que eu acho. Agora, de resto, há coisas boas agora, também havia coisas boas antigamente. Hoje, a mulher hoje tem mais igualdade da parte do homem. E antigamente não, antigamente era diferente. Antigamente era muito diferente. Antes do 25 de Abril chegavam aí, havia uma pessoa qualquer que tinha zanga à outra, havia aí os informadores, chamavam os informadores da PIDE. Chegava e olha, vai lá buscar fulano, que ele é assim, ele é assado, desta maneira que ele é. E a pessoa, iam lá, agarravam na pessoa, levavam lá, não sei mais nem quem, que a pessoa nem se chegava a saber para onde é que ia e porque ia e porque não ia, a coisa era assim. Pronto, é isso que
é isso que está muito melhor nesse aspecto, do que era antigamente. Antigamente já se sabe que era. Já chegava aí a guarda ao pé de um coisa, não chegava nada, mandava um gajo ir lá ao posto, lá, quando estava a arrelharem logo a linha forte e pronto, forte e feio. A gente trabalhava nos trabalhos dos lavradores, trabalhávamos quando eles davam trabalho e as jornas queriam dar à mesma e melhorámos. Começámos a receber todas as semanas, fazer os dias inteiros, as semanas inteiras, termos trabalhinho todo ao ano. Outra riqueza que tivemos também, não podia ser melhor. Eu emigrei, ainda estive na França, ainda fui a fazer umas poucos trabalhos à França. Foi o 25 de Abril, deixei-me na imigração. Começámos a receber a jornazinha todos os sábados, não é? Trabalho todo ao ano. Para o trabalho, íamos uma relotazinha nos tratores, mesmo que largássemos lá, na Lagoas, às 8 horas, foi uma regaria muito boa. A coisa que mais me marcou foi a liberdade, porque a gente ainda estávamos a trabalhar debaixo de uma ditadura, em que tínhamos a guerra do ultramar, em que estávamos sempre desejando era que aquilo acabasse, né? E a gente recebeu uma notícia destas que para a gente foi uma alegria, né? Todos nós desejávamos, se não esperávamos, por um dia desses, evidentemente. Mas não sabíamos que esse dia ia ser um dia verdadeiramente importante nas nossas vidas. Para mim, foi traumatizante. Eu caí à cama. Tive um dia de cama. Fiquei, não sei explicar porquê, mas estive doente, fiquei doente. Um dia eu não saí de casa doente, praticamente sem falar. Olha, não sei o que se passou comigo nesse dia. Eu não quero ser eco do que acabei de dizer, mas sou eco do estado geral, que foi de grande alegria, de grande felicidade, de grande esperança. Uma coisa rara que não havia. A esperança, que é uma coisa espantosa, quase indizível. A esperança é isso, é uma coisa que não se percebe o que é, de tão bela, que é isso. É a beleza da esperança. As mudanças foram totais, as pessoas entraram em euforia, a liberdade, até ultrapassaram os limites da liberdade, não é? Portanto, organizaram-se partidos políticos por tudo que era sítio, os sindicatos organizaram-se, toda a gente reivindicou tudo, e há uma questão muito importante que eu agora aproveito para lhe falar. É que as forças de segurança, como estavam conotadas com a ditadura, ficaram sem moral, sem capacidade psicológica para atuar na segurança das pessoas, etc. Então o que é que acontece? Havia o MFA, que era o Movimento das Forças Armadas. Então tudo o que era questiúncula sindical, questiúncula nas fábricas, questiúncula nos campos, aqui, que até a questiúnculas domésticas, as pessoas iam ao quartel e pediam aos militares para resolver a situação. Agora a pergunta do $1 milhão é esta: que preparação é que os militares tinham para resolver os problemas? Quer dizer, tinha-se criado um vazio de poder, e então avança o MFA. Então você podia ver um sargento, um forriel ou até um cabo com 3 ou 4 soldados meter-se num jipe e ir a um sítio qualquer resolver um sequestro ou uma violência de outro tipo. Portanto, era o MFA que resolvia tudo. Isto no meio da euforia da liberdade. Quando eu regressei do Norte, no dia 24, já ao fim do dia, com a certeza absoluta, mas absoluta, que aquela gente que eu tinha contatado se ia revoltar mesmo, ia tomar conta dos quartéis e avançar sobre Lisboa, e conhecendo eu também outras tropas que eu tinha a certeza que
que iam levantar-se, que era o caso do Salgueiro Meia, que era o caso dos meus camaradas aqui de Vendas Novas, que eu isso tinha a certeza absoluta, eu podia apostar a vida, que eu tinha a certeza que eles se iam revoltar. E agora imagino que é um cidadão, ao fim da tarde do dia 24 em Lisboa, a ver a vida normal de uma cidade e a saber que no dia seguinte Portugal ia mudar. Veja se consegue ter essa sensação. É uma coisa absolutamente que eu não sei descrever. Um tipo fica, não é arrogante, se calhar, fica esta é a grande sensação que me ficou do 25 de Abril. É eu ter sido possuidor de um segredo, de uma mudança catastrófica, no bom sentido, uma mudança radical, olhar para as pessoas. Fui jantar normalmente ao João do Grão, com a minha mulher, expliquei-lhe, amanhã tudo é diferente, aliás ela sabia, ela ficou de tal ordem nervosa, que teve que desapertar o cinto. Ainda hoje recorda isto, porque é natural, não é? Eu só lhe disse, se isto correr mal, contamos com a tua mãe, porque eu tinha uma filha miúda, tinha 3 anos, e esta sensação de eu olhar para as pessoas, estar a fazer ali, no fim da minha missão, estar ali a fazer uma vida normal e saber que ia acontecer uma coisa absolutamente, que ia mudar drasticamente Portugal, é uma sensação que eu acho poucos tiveram, porque no fundo havia pessoas na minha situação, que eram os meus camaradas militares que sabiam, não é? E aqueles que estavam determinados a sair, que isso eu não tinha dúvidas nenhumas, mas dúvidas nenhumas. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. O povo é quem mais ordena.